sempre dançar. Deusas e deuses, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Afrodite, já em 2026, porque sim, eu bem louca, bem desesperada, correndo por aí, sambando na sociedade, não na cara da sociedade, mas sim pela sociedade, vocês me acompanhando, porque eu sou dessas, não é verdade? Mas gravando hoje com o Dr. Silvio Pereira. É um médico cirurgião geral e estético. Mas, antes de tudo, entrou na minha vida e se tornou um grande amigo na primeira consulta. Então, ele vem primeiramente como um grande amigo e depois como um médico. E a gente vai falar hoje sobre a metodologia dele, que é diferenciadíssima. Mas eu já quero chamar para ele. Doutor Silvio, mas antes, Silvio, meu amigo, um brinde e muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui e fazer parte da minha vida. Obrigada. É uma honra, é um prazer estar aqui contigo. Realmente, né? Entrou meio na correria, mas é excelente, excelente. Ficou muito responsável, né, pelo teu tratamento. Muito bem. A ideia toda é a gente falar, assim, sobre a metodologia. Porque o que acontece, né? Quando a gente fala de cirurgia plástica, a gente está falando de corresponsabilidade. A gente está falando que o médico tem a parte dele, e está falando que o paciente tem a parte dele, né? E que é uma coisa, a paciente, na maioria das vezes, ainda mais na parte estética, né? E as mulheres, elas não têm essa consciência. Eu tô aqui chamando isso porque é chato, sim, o pós-operatório, tem um monte de coisas, mas isso precisa ser compreendido e conversado antes do procedimento em si. E muitos médicos acabam acreditando, né, na responsabilidade da paciente e acontece que isso não acontece, né? Enfim, mas algumas das coisas que mais me fizeram te convidar para estar aqui é que eu tinha muita vontade, né? Eu falava assim, e vamos limpar a perna, vamos limpar braço. E sempre a resposta que eu recebia era, não dá para limpar essas áreas porque vai ficar flácido. E não vai ter musculação na vida que vai te fazer recuperar. E eu pensava, gente, mas como que a gente está agora, né? Sei lá, em 2000 todos, e a gente não tem tecnologia? Ou será que é falta de tecnologia ou falta de uma metodologia diferente? E aí, conversando contigo na consulta, tu foste falando e eu fui capturando. E aí, depois da minha experiência contigo, e aí eu vou falar o que são essas experiências. Zero hematoma, assim, praticamente zero. Não tem esse negócio de flacidez, não. E, enfim, um pós-operatório tranquilo. E eu queria que tu me contasse um pouquinho da construção dessa metodologia, por favor. Sim, ó, é interessante a maneira que tu colocou ali, porque eu já trabalhei também dessa maneira, assim, de a gente imaginar que o cliente sabia tudo, o paciente sabe tudo, como é que vai ser. Não. Ao longo dos anos, né, nada, já vão 20 e tantos anos só fazendo isso, né? Inclusive, tivemos por um bom tempo um curso de lipoaspiração, onde chegava a atender quase 40 pacientes numa semana. Nossa! Então, a experiência cresceu mais ainda e foi onde conseguimos evidenciar alguns acontecimentos e dali criar uma técnica, né, ou desenvolver mais uma técnica onde beneficiasse isso. Redução de hematomas, isso é muito importante. É uma coisa que, inclusive, me incomodava muito, a ideia de ficar áreas roxas por muito tempo. A pessoa não podia fazer exposição, porque está roxo, está marcado. E, principalmente, uma questão de conforto, porque eu vi muitas queixas de lipoaspiração, dói muito, é muito incômodo. E quando a gente começou a aprimorar a técnica, a percepção foi outra. O pessoal diz, não, é um pouco dolorido, é normal, mas nada assim, extraordinário, né? Inclusive, medicação, geralmente a minha preocupação é com
uma quantidade de analgésico um pouco maior e nem todos usam. Às vezes tem gente que usa 1, 2 dias e depois só eventualmente. Mas é tudo uma questão de entender o princípio do tratamento. Tá. Porque a diferença, na realidade, está nisso, entender o princípio do tratamento. O que é o tratamento? Remoção de camada de gordura. E são várias camadas. Então, a gente tem que saber em quais camadas vai trabalhar. Se é para redução de volume e se é para tratamento de flacidez, por exemplo. São camadas diferentes. E os dois a gente trabalha com cânula de lipoaspiração. Então, é ao longo do tempo mesmo que foi desenvolvido técnicas específicas para isso. E tu acha que, na verdade, a gente está falando de outros profissionais que não têm experiência ou eles não têm interesse em trabalhar assim, com essas duas linhas, digamos assim? Isso. É assim dizer, não tem experiência, não tem como a gente saber, né? Se tem ou não tem. Claro que a gente sabe que tem pacientes, profissionais com menos experiência, né? E tem outros que têm linhas de trabalho, que nem tu falou. Tem linhas de trabalho, faço assim, vou continuar assim. Eu fui modificando ao longo do tempo. Porque a gente vai procurando o melhor resultado. Até em questão, por exemplo, de lipoenxertia, que é a retirada da gordura e a gente injetar essa gordura para fazer a escultura. Tipo a mulher que quer tirar de algum lugar e botar no bumbum, por exemplo. Então, as técnicas que usamos por muito tempo, antigas, passava por toda uma lavagem exaustiva dessa gordura para tirar toda e qualquer substância que tivesse ali e deixar só uma gordurinha amarelinha, mesmo limpinha. sendo da própria pessoa? Sendo da própria pessoa, coava, fazia um monte de coisa. O que acontecia? Absorvia rapidamente. A partir do momento que nós começamos a ver, e estudos foram mostrando que na gordura possui colágeno, na gordura possui estruturas que beneficiam a melhor recuperação daquele local, a gente começou a trabalhar diferente. Até porque, certamente, vamos pensar assim, ver se eu estou raciocinando certo. Se eu pego... Se naturalmente um enxerto ele já tem uma absorção, imagina eu diminuir isso, deixar mais líquido, a absorção é praticamente total. Enfraqueceu todo aquele conteúdo, o que acontece? Vai absorver mais rápido. Claro. E também tem um outro fator importante. Essas células têm fibroblastos, que são células de reconstituição. Tem colágeno. Tem toda uma estrutura que vem junto na gordura e que possibilita uma melhor recuperação. Uma das coisas que mais se fala hoje é em relação às células-tronco presentes nessas gorduras. Olha. E a célula-tronco, ela ajuda a restituir o local. Então, se vai fazer uma lipoenxertia, tu quer melhorar uma região. Consequentemente, tu vai ter uma estrutura que vai conseguir beneficiar isso. Olha. E são fatores assim que ao longo do tempo foi muito negligenciado. Havia alguns estudos, mas não se aprofundava muito. Hoje a gente já sabe. Eu já tive resultados fantásticos até em mama. O paciente fazer lipoenxertia na mama, aproveitou que fez a lipoaspiração e colocou na mama. E a mama foi de P para G, não foi para M. Sem prótese? G, sem prótese. Olha. E nem foi em grandes volumes de aplicação. Aí entra as células, né, estruturais que vão trabalhar naquele local e melhorar a qualidade. E até deixar, de repente, mais firme. Deixa mais firme, claro que ao longo do tempo, um formato, tecido natural. Isso, mas dá um arcabouço muito bom. E uma estrutura natural, que é muito importante. Hoje se fala muito em bioestimuladores e tudo mais. A gordura é um ótimo bioestimulador. Então, é saber trabalhar. Sabendo trabalhar, a gente consegue o melhor resultado. Sim. E a questão de firmar a pele, de flacidez, eu escuto muito isso. Mas se eu tirar a gordura, não vai ficar frouxo, não vai afrouxar toda a pele? É saber trabalhar, que nem eu falei, tem as camadas onde pode se mexer mais e onde se deve mexer menos. E saber o que a gente quer de resultado. E também contar que a pessoa não vai simplesmente sair não cuidando depois, não fazendo, né? Sabe que isso aí é importantíssimo, né?
Eu considero que é uma parceria entre o médico e o paciente. Por quê? Quando a gente explica, orienta, né? Fica meio vago, assim, né? Depois que fez o procedimento, aí vai surgindo, é comum surgir dúvidas, é comum, mas e agora, será que isso vai evoluir assim? Então, eu gosto de ir acompanhando, esse acompanhamento, geralmente, o meu acompanhamento é no mínimo 3 meses. Às vezes eu não consigo, porque como recupera muito rápido, tem gente que não vai precisar mais, tal. Mas a minha observação é sempre isso, um acompanhamento de pelo menos os 3 meses. Que é o período de cicatrização, acomodação desse tecido todo, né, para dar um melhor resultado. Porque, na verdade, quando a gente fala assim, ó, eu acho que quando a mulher, né, eu tô falando aqui mais de mulher, mas óbvio que tem homens que buscam. Tem bastante homens que procuram. Pois é, mas então vamos pensar assim, quando a gente vai lá conversar, a gente tem um pensamento ideal, né? Uma coisa idealizada do procedimento. Exato. Porque tem muita coisa linda no Instagram hoje, que é o antes e o depois, daí assim, não mostra a pessoa em recuperação, não mostra o uso de malha, drenagem, a orientação do médico, que não é para ficar deitado, parado, enfim, no caso da lipoaspiração e tal. Então, assim, não mostra nada disso, só mostra uma coisa aqui hoje e outra coisa depois. Ai, que lindo! Não é isso, gente. Então, assim, tem toda uma caminhada que deve ser feita em parceria e que se a pessoa vai lá achando que o mundo assim, mundo de Bob, a pessoa, ela se atrapalha. E eu acho que é aí que dá o problema. Porque ela vai achando tudo muito lindo. E é muito interessante que tocasse nessa área aí. Se for olhar minhas redes, não vai ver grandes antes e depois, fazendo propaganda. É assim, ficou assim, é maravilhoso, é fantástico, fez uma mágica e tá assim. Mas na consulta, no acompanhamento, eu gosto de mostrar, inclusive, situações que são diferentes, as pessoas são diferentes, as respostas são diferentes. E aí eu gosto de mostrar para a pessoa entender isso. Olha, isso evolui assim. Isso evolui assim, porque se a gente só coloca, antes era assim, ficou assim, é bem essa ideia que você falou ali, parece que fez uma mágica. Hoje, com os recursos de tecnologia, a gente pode até colocar alguma coisa sem a pessoa ter feito nada. Claro. E aí? Então, eu sou muito disso, eu prefiro explicar e orientar. É muito mais produtivo, a pessoa tem uma ideia mais exata do que vai acontecer consigo mesmo. Teve um período que se usavam programas para mostrar, para simular. Usamos muito pouco aquilo, muito pouco. Por quê? Se for botar num programa, aceita tudo. Mas e aí? A pessoa está viva. A parte da pessoa, né? Então, assim, eu prefiro explicar, orientar, passar toda a ideia do que é feito e como recupera. Inclusive, quando pergunta, e vai doer? Se é um procedimento que dói, eu digo, dói. Então, vai usar bastante analgésico. Às vezes nem dói tanto. Eu sempre acho que vai doer. E já fui criticado por isso, mas como dizer que vai doer? Mas se a pessoa vem me procurar, ela quer as informações. E eu não acho justo, eu vou ficar iludindo para poder fazer. Não, eu sou muito do acompanhar, mas também informar. Não, e outra, o termômetro, né, de dor é muito individual. É muito individual, porque exatamente. Tu podes e deves me dizer, vai doer, mas se para mim na escala de dor foi 0, que bom, a Kelly tem uma tolerância à dor maravilhosa. Agora, tem uma outra que eu mal cheguei, ela já está gritando. Exatamente. Né? Como nós ainda rimos na situação lá de uma senhora que... Não, e eu prefiro que esteja preparada para o caso Exato, de doer, pro pior. para saber. Não, ele já me explicou que ia doer. E aí, até para saber, está doendo muito ou menos. Às vezes eu escuto isso, mas está insuportável. Eu digo, já tomou as medicações? Não, nem tomei nada ainda. Está reclamando do quê? Aí, mas que às vezes na empolgação passa, né? Claro. Então, muitas vezes depois orientando, e a pessoa diz, realmente, depois aliviou bastante. Claro, vai mexer, vai sentir alguma diferença. E outra é uma coisa que acho que as pessoas precisam entender, que se ela se propõe, ela está gerando um processo inflamatório no corpo dela. Exato, exato. Ela tem que entender. Então, assim, ou ela vai também
Tá, sentiu dor, te medica, te ajuda, porque o teu médico te orientou, te receitou, né? Não passa por aquilo dali achando que é brincadeira, porque se ele te deu anti-inflamatório, se ele te deu um analgésico, é porque é importante para que esse processo todo aconteça de uma forma guiada, correta, né? Eu sou muito chata para isso, eu sou muito disciplinada. E quando eu dizia isso para o Silvio, porque eu assim o chamo, já porque sou íntima, né? Já tô nesse nível. Ele dizia, olha, Kelly, ai, eu acho que tu vai me dar problema, acho que tu vai me dar problema. E assim, no segundo dia que ele me viu, um dia depois, ele falou assim, meu Deus, mas não parece que eu mexi nessa mulher ontem, não foi verdade? Exatamente. Nossa, uma evolução muito rápida Mas mesmo. é porque eu sou, de fato, muito comprometida. Eu sou muito brincalhona, eu sou assim, E uma coisa expansiva. importante, quando tu vai fazer, tu já procura entender o que está sendo feito. Porque isso é uma das coisas que ajuda bastante. Se a pessoa fica na ilusão porque fulano falou e o outro falou, é diferente. Mas procura entender. Eu lembro que veio bastante perguntas, bastante questionamentos, como vai ser. E mesmo depois, a gente conversou diversas vezes. E isso é fundamental. Eu acho que a tua disponibilidade também como médico. Isso. E o detalhe que você falou ali em relação ao processo inflamatório. Quando a gente fala o processo inflamatório, é um processo do organismo para cicatrização. É como se a gente vai fazer uma reforma na casa e precisa desmanchar algum local. Nós vamos ter um congestionamento, um processo inflamatório, onde vai ter os pedreiros que vão trabalhar naquilo ali, que vão arrumar, se precisar carpinteiro junto, se precisar um pintor, vai ter material. Isso chamamos de processo inflamatório, porque às vezes as pessoas confundem com infecção. Ah, mas vai fazer uma infecção. Não. Processo de cicatrização, que é bem importante. Sim, imagina. Uma coisa que eu saliento sempre também é que eu sempre trabalho com drenagem. Porque durante muito tempo se trabalhava assim, fazia o procedimento e daí um mês depois a pessoa se queixou que inchou um pouco a mais, aí se encaminhava para a drenagem. Hoje não, já vem nessa caminhada, nós já começamos a observar. E a drenagem eu considero tão importante quanto o procedimento. Eu posso fazer um procedimento e deixar perfeito, lisinho, uma barriga plana, maravilhosa. Se a drenagem não for bem executada, ou até se não for executada, esse trabalho pode todo ele ser arruinado. E eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas não colocam no orçamento, inclusive, Isso da mesmo. cirurgia, né? Olha só, gente, se o médico está dizendo faz parte e o resultado, além de ver antes o conforto, o inchaço, porque assim, ó, primeiro cria, já que a gente está falando de inflamação, né? É um processo inflamatório. O que que faz? Primeiro incha, para depois desinchar. Para passar por esse processo sem pirar a cabeça, porque cabeça e corpo, né? Eles andam juntos, mas para a cabeça conversar direitinho e entender, a drenagem é um processo que eu considero assim, ó, curativo. Exatamente. Ele é curativo. Não, e como é que se diz? A tranquilidade e o conforto que dá após a drenagem é importante. Nossa, Né? meu Deus. E outra, vai descobrindo, por exemplo, claro que daí, no caso da clínica, né, do Dr. Silvio, é assim, ó, já tem drenagem, né, dentro do plano que ele faz, ele já oferece drenagem, ele já faz todo um plano para que tu saias com tudo isso organizado, que eu acho maravilhoso, faz tudo lá. Então, assim, ó, é muito legal porque aí ela tá drenando, ele já tá lá, ele já dá uma descidinha na sala, já vai lá te olhar. Aí já vê, tem uma fibrosezinha, super normal isso acontecer em lipoaspiração, né? Faz parte, né, do processo. Então, aí coisas que vão diminuindo com o tempo, certo? Então, assim, ó, gente, aí assim, ela vai lá, mostra uma coisinha, alguma coisa pra ele, ele diz, não, tá super bem, é sobre isso, tá bem aqui, tá ótimo, mas achei que ia tá pior, achei que ia tá enorme, achei que ia tá... No meu caso, né, claro, porque eu tô aqui fazendo propaganda de mim também. Mas assim, o que é legal? É assim, eu fiz o primeiro pacote de drenagem, fiz o segundo. Isso. E, assim, só não vou renovar o terceiro neste momento, porque não estarei, né,
no Brasil. Mas assim, quando eu retornar, eu farei por uma questão não somente do procedimento, mas também por uma questão de que eu preciso circulatória, que eu preciso, já fiz cirurgia de varizes, já comentei. Isso faz parte também do pós. E quando eu e o Dr. Silvio conversamos, lá a primeira vez, ele ainda disse, não, eu quero te acompanhar por uma questão da saúde integral, assim, né? De uma forma integral, que eu acho que é um olhar que ele tem. Então, é muito legal que ele tem essas duas vertentes. Tu quer só uma parte estética? Isso. Tudo bem, a gente faz só a parte estética e ainda assim ele gosta de acompanhar. Eu acho que a gente tem que ser responsável, adulto, maduro, né? E entender que é um procedimento que a gente tem que ter a nossa parte para que a coisa fique 100%. E a outra eu também quero que o cirurgião geral me acompanhe, cuide da minha saúde e junto com isso a gente veja suplementação, né? É sorologia que fala? Isso. É que, na realidade, isso é uma coisa que hoje está muito em pauta, né? Que é a saúde, a pessoa. Uhum. Não é, eu fiz a lipo só... Não, tu não tem só a pele, só a gordura. Não, é uma pessoa. E é comum ter variações. A gente não fica sempre do mesmo jeito o tempo todo, a vida toda. Ninguém fica. Quem diz que fica, enfeita, né? E não fica. E isso é normal, está dentro do normal, está dentro das atividades, das tribulações do dia a dia. Então, esse cuidado, ele passa por isso. O que está acontecendo? Aumentou o estresse? O que houve? Houve alteração de cortisol? O cortisol interfere muito nisso, na recuperação, interfere na gordura, interfere em vários fatores no organismo. E então, depois que eu comecei a acompanhar essa área, eu consegui observar a melhora nos resultados. A partir disso, simplesmente o acompanhamento. E nós temos planos que englobam, inclusive, acompanhamento com endocrinologista. Porque a pessoa fez, não quer fazer, só ali, não. Eu quero fazer, quero emagrecer, manter um shape diferente e quero ter esse cuidado ao longo da vida. Outra, ao longo do envelhecimento, então ele faz também um trabalho de envelhecimento. Então a gente tem planos que englobam todas essas áreas, inclusive até com um nutricionista. É muita coisa. Algo que se torna complementar. Não se vê falar muito, se vê principalmente em cirurgia. E quando falasse agora em cirurgia geral, até em geral, se a gente faz uma cirurgia de vesícula, de hérnia, é importante ter esse acompanhamento. A pessoa precisa de alguns cuidados ao longo do tempo. E não é comum fazer o procedimento e terminou ali. Não, a pessoa continua precisando de um auxílio, de um acompanhamento. E isso eu considerei importante, tanto que implementei nos meus trabalhos. Eu acho que o teu grande diferencial, assim, e essa é uma das coisas que eu mais quero deixar para vocês como recado, tá? Na clínica Medcap, onde o Dr. Silvio atende, tem várias especialidades. É uma clínica integrativa, com essa proposta de um olhar integrativo para o ser. Sim, ele trabalha com essa área estética, ele tem um olhar estético muito legal. Se eu chegar e disser, não gosto disso, quero diminuir minha bunda, quero não sei o quê, e ele achar, olha, isso não vai ficar legal, ele diz, ele é muito, na minha opinião, assim, não vai fazer qualquer coisa, ele não perde o senso estético, que, assim, não é pelo dinheiro, falando português bem chulo aqui. E isso é uma das coisas que, para mim, tem um valor muito grande, tá? Eu nunca tinha feito nenhum procedimento em clínica, até então, e me senti muito segura, fui muito bem tratada. Continuo, porque, aliás, continuo fazendo acompanhamento. Tenho acesso total a ele, ao celular dele, super disponível para mim, mandando mensagem, perguntando como que eu tava. Eu acho que eu nem incomodei, né? Não incomodou. Fui querida. Até por isso que eu disse que surpreendeu, que eu imaginei, nossa, ela vai. Tu achou que ia ficar enchendo o saco? Não, eu achei que ia dar trabalho, mas não, foi bem tranquila, bem consciente. Isso é importante, sabe? Isso é importante, a consciência.
E tem um detalhe ainda que a gente não falou, mas muitas vezes até a parte emocional abalada interfere em todo o processo. E nós chegamos a falar sobre isso na minha situação. Isso, porque aí muitas vezes é necessário até uma intervenção para conseguir uma certa estabilidade. E isso também a gente consegue fazer na clínica hoje. E foi uma coisa legal porque eu disse para ele, mas tu vai ver, se eu fizer o que eu sinto que eu preciso, eu vou dar uma reviravolta. E quando ele me viu um dia, acho que foi na terceira vez que ele me viu depois dos nossos procedimentos, que eu vou listar para vocês depois, foi assim, ele falou, Kelly, tu realmente desabrochou. Eu falei, viu? E é legal isso, porque na verdade, assim, eu tenho um nível de autoconhecimento e eu sabia do que eu estava falando. Então eu convido vocês que queiram ou que estejam neste momento pensando, que façam essa visita interna. Ou que quando forem a um médico que faça esse convite a vocês, que vocês conversem com vocês mesmos ou que pelo menos escutem o que o médico está falando. Porque às vezes é uma coisa assim, ó, tu tá com outro problema e tá achando que a lipo ou uma prótese ou uma abdominoplastia, sei lá, ou qualquer outra coisa, vai mudar aquele problema. E não é isso. Eu sabia que não era. Mas nem todo mundo tem esse nível de autoconhecimento e por isso que eu acabei não dando trabalho, por isso que o pós foi tudo certo, por isso que tá tudo indo muito bem, foi mais rápido do que o imaginado, eu tenho uma cicatrização muito ótima boa, e tal. boa. Então eu ganhei coraçõezinhos, estrelinhas, Caprichosa. né? Caprichosa, viu? Mas, gente, é porque é isso. A gente tem que cuidar principalmente do nosso interior e da nossa mente. A gente tem que conversar com a gente antes de qualquer pessoa. E conversas difíceis, porque a gente sabe onde que realmente está doendo. E às vezes isso é muito difícil. Mas quando a gente for num profissional que a gente confia e que ele te chamar para uma conversa séria, abre o teu coração. Eu tive a minha primeira consulta, foi de quase 3 horas com o Dr. Silvio. E eu abri meu coração. Foi bem uma conversa, por isso que eu chamei ele de amigo. Porque realmente, para tu abrir o teu coração e ficar 3 horas com uma pessoa que tu viu pela primeira vez, né, e falar coisas que te incomodam e que sim, que tu sabe, é uma pessoa que tu confia. Então, façam esse exercício. Eu convido vocês e convido também para que vocês visitem a página do Dr. Silvio, que vocês conheçam o trabalho dele, que vocês acompanhem. Eu sempre faço stories e marco, né, a evolução ali, mas agora na próxima consulta, que vai ser na outra semana, eu vou fazer sim um videozinho mais comprido com ele e tal, e aí contando para vocês. E a gente já vai estar numa outra etapa aqui de evolução, né? Exatamente. Claro que para vocês esse vídeo vai um pouco além, mas a gente está gravando agora. Mas eu quero principalmente te agradecer muitíssimo, tá? Por tudo, tá? Pelo teu acolhimento desde o início, por toda a paciência, pela explicação, por nós nos entendermos, por nós sermos sinceros desde o início. Eu acho que isso marcou uma relação que, para a vida, é uma relação de transparência, de amizade e de confiança. Mas é fundamental isso, né? Afinal de contas, tu está procurando alguém para fazer algum procedimento, né? É importante que possa confiar nessa pessoa. Só que a pessoa também tem que confiar em ti, que foi o que nós conversamos, sempre fazendo trocas. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu posso ter um conhecimento técnico, científico da área, mas tem a parte que a pessoa é humana. E a gente preza muito. Na clínica nós prezamos muito esse cuidado. É cuidar pessoas, não é só procedimentos. Mas isso vem de ti. Eu preciso dizer que isso é marca dele. Mais um brinde aqui, por favor. Muitíssimo obrigada, tá? Por tudo. Por tudo que a gente fez até aqui e por tudo que a gente ainda vai aprontar junto, porque tem muita coisa pela frente. Tem. Muita Quando coisa. eu disse que ia cuidar, né? É cuidar. E tem carnaval, eu tô zaralhando pelo mundo, mas ele tá me cuidando e na volta a gente vai continuar falando pra vocês sobre isso. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês, tá? Fiquem com esse recado de milhões e ficamos hoje com o Dr. Silvio Pereira, que é um médico de milhões. Um beijo e até o próximo episódio. Ela sempre dança.